36, esse horário, é a hora de você colocar o dedo nessa vinheta aqui pra gente chamar o Juliano. E agora, no programa Café com Bala. Ai, Juliano, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu não sei nem se esse ano eu vou ter infarto aqui, porque eu não consigo me conformar com algumas situações. Vou te contar uma historinha, que aqui a gente anda pela região, daí a gente vê assim, sabe, aqueles animais bem desnutridos assim, que tá quase indo dessa para outra, e daí os animais carnívoros, eles ficam ali rodeando, até dando aquelas bicadas assim em cima do animal aí que está em péssima situação. E é desse jeito que eu estou vendo aqui Gleice Hoffmann, Roberto Requião, inclusive o Paulo Martins, né? Tá todos eles aí doido para a vaga de senador do Sérgio Moro, tendo em vista que para eles é certa, não tem nem chance de defesa a questão aí da cassação do senador Sérgio Moro. Tá, este é um lado. Esse lado aqui funciona. Do outro lado, que você vai falar agora, o nosso tema principal. O Barroso, ele acabou em uma universidade, ele falando a seguinte frase: ainda bem que nós conseguimos nos livrarmos do bolsonarismo. O que é isso? Imagine os senhores se alguém fala assim, ainda bem que nós se livramos do Alexandre de Moraesismo, do lulismo, do petismo. O cara seria preso na hora. Mas quando fala, ainda bem, um ministro que deve ter imparcialidade, quando ele fala uma frase desta, ele recebe até medalhas. Os senadores aí correm lá no Senado um pedido de impeachment do Barroso. Mas será? Será que isso vai para frente, Juliano? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala pela TV Euronews, TV O Repórter. E olha só, é verdade, essa dúvida vai ser levado adiante, essas denúncias, os requerimentos e pedido de impeachment, porque os senadores apresentaram, né, um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O requerimento é uma resposta das acusações que o ministro fez e um congresso, como você disse, universidade, promovido pela União Nacional dos Estudantes. E aí ele disse isso daí mesmo que você acabou de falar. Vou até repetir a frase: derrotamos o bolsonarismo. Aí, claro, o líder do PL no Senado, Flávio Bolsonaro, afirmou que o discurso do Barroso foi uma confirmação de que o ministro tem uma posição política, o que não pode acontecer dentro da máxima corte do judiciário brasileiro. E aí o senador Flávio Bolsonaro deu declarações falando sobre esse pedido de impeachment protocolado por ele lá no Senado Federal. Vamos acompanhar. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. Bom, eu queria lembrar um dado importante aqui a todos que nos acompanham. O ministro Barroso é o primeiro integrante da alta corte do judiciário brasileiro na história da política brasileira a comparecer em um congresso estudantil promovido pela que é um evento político que acontece desde 1937,
Então o Barroso é o primeiro, né, a comparecer num evento como esse, como sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, o primeiro Congresso da ONU aconteceu em 1937, sendo que o primeiro presidente eleito no Brasil se elegeu em 1939. Então, o Barroso é o primeiro ministro do STF a ter a coragem de comparecer a esse evento político, e ele sabia que estava cruzando a linha da inconstitucionalidade brasileira. Porque a Lei 1079 de 1950 proíbe a participação de ministros do Supremo em eventos políticos partidários. Quem estava lá junto com o Barroso? Deputado federal Orlando Silva, aquele que já foi ministro do esporte do governo Lula e que em 2008 comprou tapioca com cartão corporativo. Esse mesmo deputado agora é relator daquele projeto de lei da censura, da mordaça nas redes sociais. Quem estava junto com Orlando Silva? O ministro da Justiça, Flávio Dino, chefe do Partido Comunista Brasileiro, apoiando o discurso do ministro Barroso. Esse pedido de impeachment contra Barroso deve ser, no mínimo, analisado com cautela pelo plenário do Senado. Não deve ser votado às pressas, não deve ser jamais engavetado, e os senadores têm que pressionar. São 81 senadores que votam no Senado Federal Brasileiro. Portanto, eles não devem deixar que seja válida apenas a canetada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nos últimos anos foi contra a vontade dos eleitores brasileiros, e desde 2019 ele engavetou 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, sendo 60 deles pertencentes ao ministro Alexandre de Moraes. Esse esquema envolve também o senador Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, e que foi antecessor do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Durante a campanha eleitoral do ano passado, o TSE decidiu que o eleitor não poderia usar o celular na cabine eleitoral porque o voto é secreto. O voto secreto é um direito que pode ser exercido ou não. Eu posso falar para quem eu quiser, em quem eu votei. Não existe lei, não existe nada na Constituição que proíba isso. E agora eles querem moralizar o quê? Os ministros que decretaram essa deteriorização, incluindo o Barroso, estão revelando o voto deles. No caso do Barroso, ele deixou bem claro, cometeu um crime explícito contra a Constituição, porque o ministro do Supremo que presidiu o TSE não pode tomar partido político de nada, não pode dar opinião. E nesse evento ele acabou fazendo uma confissão que começou lá atrás nos Estados Unidos, quando ele disse para os brasileiros que lá estavam: perdeu o mané. É a mesma coisa que dizer: vocês perderam a eleição, nós ganhamos. Como juiz, ele confessou que participou da frente ampla que elegeu o Lula. Isso é crime. O ministro Barroso cometeu um crime e precisa ser punido no rigor da lei. Ponto final, Pedro. Agora, uma dúvida que não quero calar é o seguinte. Pois é, precisa ser punido. Mas quem irá punir ele? Tendo em vista que são eles que ditam a regra. Exemplo, a Constituição. Passam por cima, rasgam a Constituição porque eles precisam entender a Constituição e é eles que decidem se o que está escrito na Constituição é isso ou não é aquilo. E só lembrando aqui, sem querer polemizar, que os petistas, incluindo o ministro também, que é petista, não assinaram a nossa Constituição. Quando montaram a Constituição aí, eles se recusaram a votar e aprovar essa Constituição. E agora, qualquer coisa que for fazer contra aí, se você for o que eu
e você estamos falando aqui nesse momento, nós somos golpistas, nós somos antidemocráticos. Não consigo entender mais nada. Ô, Juliano, um grande abraço para você, meu amigo. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, Juliano.